E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para anunciar os meus dois projetos. O primeiro, o projeto Essência, e o segundo, o projeto Baralho. Bom, o que são esses dois projetos que eu estou anunciando? São dois RPGs de mesas que eu estou escrevendo. Sim, muitos de vocês já sabiam do primeiro, que eu estava escrevendo já há um bom tempo, já faz mais de 2 anos que eu estou escrevendo ele. E, ah, vamos dizer assim, eu não me dei por satisfeito e comecei a escrever mais um. Mas é uma coisa entendível, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Eu conheço uma pessoa que faz jogos de mesa e ele uma vez me mostrou que uma pessoa, um escritor assim de RPG, dessas coisas, normalmente ele não trabalha em um único projeto. Ele normalmente tem diversas ideias, diversos projetos todos anotados e apenas vai fazendo eles quando pensa, eu pensei em uma coisa nova para aquele sistema que eu estou escrevendo. E vai lá e escreve com aquele sistema. Bom, mas qual é o sistema que está mais perto de ser concluído? Esse sistema. Vou me concentrar um pouco nesse sistema para terminá-lo. Então, digamos que eu meio que tinha algumas outras ideias desse outro sistema que a gente vai chamar de Projeto Baralho. Já já eu explico por que esse nome projeto, né? E eu, digamos assim, que parei nesses dias e falei, cara, vou botar ele na mesa também, vou começar a escrever. Não é por causa que o projeto Essência tá quase no fim que eu preciso necessariamente ficar olhando para ele todos os dias, às vezes sem ter ideia do que escrever, porque eu já escrevi muita coisa e ficar meio que perdido nas ideias. Então eu também posso me focar em outro projeto, e é o caso do projeto Baralho. Agora falando um pouco mais sobre o nome projeto. Como eu já tinha explicado para vocês, eu não quero revelar o nome ainda. Não o nome de uma forma direta, assim, para vocês falar, esse é o nome do meu RPG. Porque vai que outra empresa já tem esse nome registrado em alguma coisa, eu não sei o que eu preciso registrar necessariamente. Vai que já tem um Instagram de alguma coisa com esse nome também, e esse Instagram tá bombando, então se eu vier com um nome semelhante e tal, e aí eu vou me perder um pouco nas buscas, nas pesquisas. Então não é bom anunciar nomes quando não está nada feito, nada decidido. Então quando eu tiver assim com um livro prontão, feito, capa já pensando como que vai ser feito e tal, já tiver todos todo o Instagram do produto feito, tiver outras redes sociais prontas e ver como que um RPG precisa, digamos assim, judicialmente estar de boa, né? O que eu preciso registrar, se eu preciso fazer algum cartório e tal. Principalmente porque eu quero fazer uma coisa séria, eu não quero fazer um RPG pra, sei lá, uma empresa pegar e roubar essa ideia de mim ou algo do tipo. Então, meio que tipo assim, todas essas questões de projetos, todos esses projetos grandes, a gente é bom utilizar outros nomes que são os pseudônimos que a gente vai mudar durante o tempo. Então, eu já falei muito dele. Vai ser um mundo onde as pessoas podem aprender magia. Vou usar o termo magia, mas não é utilizado esse termo no meu RPG, ok? Então, meio que tipo assim, para você aprender magia, basta você ser uma pessoa estudiosa. Então, se você não sabe ler as formas das magias, não sabe escrever as formas de magia, fazer os sinais, falar com a forma que se comunica diretamente com os poderes, com as magias, você não vai conseguir utilizá-la. Então, não é uma questão simplesmente puro de poder. Tipo, eu sou forte e eu sou o dominador da magia porque dentro de mim eu tenho uma essência mágica mais poderosa. Não. Você não nasce com magia, você aprende. Nenhum indivíduo tem sequer poder mágico dentro de si. Acaba tendo um pouquinho mais pra frente, mas não é necessariamente isso. Mas assim, você utiliza a essência, por isso esse nome, da natureza, do espaço, das estrelas para conjurar seus poderes. Então, o poder não vem diretamente de você. Você só sabe como dobrar a essência para utilizá-lo a seu favor. Então, ele tem esse conceito de estudar e tal. E nesse livro a gente vai ter diversos grupos que são guildas, que são organizações, vamos falar assim, uma ordem que utiliza a magia de uma forma exata, um pouco diferente e tal. E cada uma dessas guildas eles vão ter
bônus, assim, vai dar algumas habilidades para suas magias ou para sua luta corporal normal, né? Sacar uma espada e ir para uma luta, ou qualquer outro tipo de arma. A gente também tem uma grande variedade de arma no meu sistema. Eu fiz de tudo para, tipo assim, a arma que eu pensei eu vou anotar, porque se alguém quiser a arma, vai ter lá. Independente dela ser muito parecida com outra arma, ou dela ser, digamos assim, inferiores a outra arma. O que importa é que alguém possa fazer do jeito que quiser o personagem por ali, ok? Então, a gente vai ter toda essa variedade no mundo e a gente vai ter diversas magias. E o mais legal de todas as magias é que você evolui ela da sua forma. Diferente de um, vamos falar, até onde eu sei, um Tormenta, um Dungeons and Dragons, onde você ou não tem evolução de magia, ou você, tipo, evolui magia gastando mais ponto na hora de lançar e essas coisas que você pode dar a mais na hora de lançar ela normalmente é fixa, tipo assim, você pode gastar mais um ponto para tal coisa. Ou, vamos falar que tem algum RPG onde você possa ter uma bola de fogo nível 1, uma bola de fogo nível 2. A bola de fogo nível 2 dá um pouco mais de dano do que a nível 2, a outra aumenta um pouco a área. E isso é pré-definido no meu RPG, o projeto Essência, não. Você tem uma tabela onde cada vez que você upar a sua magia de nível, você pode escolher qualquer coisa daquela tabela para adicionar na sua magia ou conversar com o seu mestre. Tem uma coisa que eu quero, mas que nem tem escrito nessa tabela aqui. Mestre, eu posso fazer tal coisa com a minha magia? O mestre vai olhar assim e falar, tá, pode. Então, você é livre para construir. Então, no início, sua magia vai ser igual a de todo mundo, porque você aprendeu num livro, literalmente, você comprou um livro e você leu, pois é assim que utiliza uma bola de fogo curva, ou qualquer coisa do tipo. Bom, beleza, aprendi. Agora eu vou fazer, soltar duas bolas de fogo, vou fazer elas desdobrar no ar e acertar todos os meus inimigos ao redor. E aí outro cara pode ter a bola de fogo do mesmo jeito que você, só que a dele causa dano, mas é direta. Tipo, bateu. Ele não tem nenhum outro efeito. Porque essa que é a questão. Com o tempo, os poderes vão se modificar. Fisicamente, as pessoas normalmente vão ser bem semelhantes em questão de que evoluir, você vai evoluir seus pontinhos e tal. Então, nessa forma, é bem fórmula Dungeons and Dragons de ser, né? Você ganha um ponto, você upou uma perícia sua, certa perícia, quando você tiver certa quantidade de perícia, você upa a sua habilidade. Outra coisa que, por enquanto, tem no Projeto Essência, não sei se eu vou tirar isso, mas é algo que às vezes dá umas dúvidas ou não. Você tem uma grande customização de armaduras, ou seja, você pode ter, por exemplo, customização, ainda vamos chegar em customização. Você tem uma variedade de colocar, por exemplo, não uma armadura leve e uma armadura pesada, por exemplo. Você pode colocar cada peça. Então você, tipo, tem a peça do braço, a peça do peitoral, a cabeça, as pernas e o outro braço, né? As duas pernas e o outro braço, digamos assim. E você pode utilizar, por exemplo, ao seu favor, utilizar peças pesadas, mas vamos falar que se você usar a armadura inteira pesada, vai ser difícil de andar. Então você pode substituir duas peças por uma peça leve, por exemplo, ou outro tipo de peça, o couro, vamos dar um exemplo, por causa que existem certos danos. Vamos falar, se eu tô com uma armadura de metal e alguém dá um dano elétrico, eu não vou me dar bem. Então, às vezes, as pessoas podem optar por utilizar partes de couro em sua armadura. Mas nós também temos as customizações. Toda espada, todos os equipamentos de armas, armaduras, eles também têm uma tabela igual tinha, digamos assim, as magias. Você vai ter uma tabela onde vai ter coisas que você pode livremente customizar nas suas armas e armaduras. Então, no básico, elas são iguais, mas depois elas podem avançar e se tornar diferentes. A diferença é pouca, mas existe essa diferença. E eu ainda não adicionei tantos, mas a gente vai ter muito isso mais pra frente. São metais de outros reinos. Para quem já não sabe, eu já falei que a gente vai ter outros planos dimensional nesse RPG. Esses planos dimensionais eles podem ser acessados por certas fendas que aparecem no espaço-tempo. E você pode ultrapassá-la, mas é um risco muito grande, pois ela pode se fechar a qualquer momento e você ficar preso em outra dimensão. Mas sim, existem metais em outros locais, existem no próprio mundo real, digamos assim, que é no mundo de Era, que é onde você começa praticamente. Se você é um ser humano, você vai começar no plano de Era. Então, você vai ter uma questão de
de ter alguns equipamentos ali diferenciados. Você pode ter, por exemplo, uma pedra de uma floresta que ela nunca foi violada pelos seres humanos, essa floresta, e lá concentra uma essência muito mais poderosa em tudo. Então você pode ter lá uma pedra mágica que faz um certo tipo de coisa especial para você. Então, esses são os acessórios. Você pode carregar um brinco que te dá alguma coisa mágica, alguma coisa especial, um artefato e tal. Então, ele é bem nesse lance, digamos assim. Ele lembra um pouco Lenda dos Cinco Anéis, principalmente na história, porque vocês vão chegar e já vai ter uma história pré-contada que vai chegar até um certo ponto. E a partir desse certo ponto você pode seguir com o seu RPG, desmembrando toda a história do jeito que você quiser adaptá-la. E também vai ter a questão de ele parecer um pouco um RPG de jogo, né? Digamos assim, que é existe um canal chamado Gaigaia que ele consegue explicar isso melhor. Eu tô tentando aprender o que é um RPG gameista, o que é essas coisas, para poder explicar melhor para vocês no meu vídeo. Mas digamos assim, Dungeons and Dragons é mais um simulador de batalha. Muitos RPGs seguem essa fórmula de ser um simulador de batalha e ele não ter tanta coisa na hora de interpretação. Esse meu RPG, eu não nego que ele é meio simulador de batalha. Normalmente ele serve muito mais, ele tem muito mais mecânica para a hora da fight, da porradaria e tal. Então tem todos esses equipamentos que podem ajudar, digamos assim, em diversas situações. E acho que é isso. E só para terminar, lógico, se a gente tem outros planos dimensionais, a gente tem outras raças. Só que não tem tantas raças assim, tá? Por enquanto, no momento, nós temos duas raças fora do ser humano, né? Dois tipos. Eu não gosto nem de utilizar raça no RPG, a gente utiliza seres de outra dimensão, seres inteligentes ou de outro plano, né? Porque a gente também não utiliza dimensão, a gente normalmente fala plano. Só que eles também são bem customizáveis, por causa que se ele é um ser de tal lugar, mas ele é do gelo, ele tem umas diferenças do deserto. Então você monta sua própria criatura de outra dimensão, em ambas as dimensões, né? Então você meio que vai ter uma lista lá de novo, vai ter uma listinha e você vai, escolher 3 coisas dessa lista e você monta o seu ser. Então você escolhe 3 coisas da lista e monta o teu ser. Então também possui essas diferenças. E a história, eu não posso contar tanta coisa assim, mas quem sabe eu faço um vídeo que vai ser tipo história, projeto do projeto Essência, que eu vou contar uma história para vocês também conhecerem um pouco dela. Eu acho que já contei o suficiente do Projeto Essência, espero que vocês estejam animados. Coloca aí na descrição o que vocês acharam do que eu falei do Projeto Essência e também fala o que você está mais animado, o Projeto Essência ou o Projeto Baralho. E agora eu vou começar a falar do Projeto Baralho em si. Eu não sei se existe algo parecido no mercado, por causa que eu nunca vi, ok? Não sei se vocês já viram. Mas ele é um RPG de mesa que mistura as mecânicas de baralhos. Eu sei que existe RPG de mesa com baralho, mas quando eu falo de baralho, literalmente você vai ter um baralho de cartas, que lá vai ter suas ações, lá vai ter seus itens e tal. Então, meio que tipo assim, você vai ter a sua fichinha normal. Só que, na hora que você entra, por exemplo, em um combate, você vai pegar um baralho na sua mão e isso vai definir as suas ações aleatoriamente. Então, quanto menor um baralho, mais iniciativa, digamos, você tem, né? Então, aquele com menor baralho age primeiro. E o baralho, você vai ter os seus ataques. Então, você pode ter, por exemplo, um ataque leve, um ataque forte, um ataque à distância e diversos outros. E por fora do baralho, você vai ter a sua carta, por exemplo, de arma. Então, sua arma pode falar, toda carta que dá dano, com esse machado, você dá mais 1 de dano. E eu vou dar um exemplo de como que vai funcionar esse sistema, porque eu aqui, ele vai ter a versão, digamos assim, básica para você jogar, né? Tipo assim, você jogar com cartas bem básicas e tal. Eu não sei se vai ter isso, né? Mas eu acho que vai ter. E você vai ter as coleções. O que serão as coleções? Vão ser você usar esse sistema com um baralho diferenciado. Um baralho como em qualquer outro tipo de jogo, tipo um Yu-Gi-Oh! Da vida, você vai ter as coleções, quando são os packs de cartas que você vai utilizar na sua campanha, dependendo do tema da sua campanha. Então, eu posso falar, por exemplo, que nós temos o pack Valhalla. O pack Valhalla é para você que quiser utilizar o sistema do Projeto Baralho,
em um RPG de Vikings com mitologia. Então, por exemplo, nessa coleção vai vir a arma Mjolnir. E a arma Mjolnir, ela pode ter uma habilidade, não tá totalmente definida essas coisas, tá? Ele tá bem no começo, eu tô anunciando ele mais pra vocês ficarem de olho, me falarem o que estão achando desses planos, falarem se tem algo parecido, mas vamos lá, voltando pro Mjolnir. Ele vai ter uma questão que é o seguinte: qualquer ataque à distância, por exemplo, ele pode falar qualquer ataque leve ou pesado à distância, você pode reutilizar ele do cemitério. Por quê? Mjolnir, se você jogou o seu martelo, ele pode voltar para sua mão. Ou poderia ser, eu falei, né? Você pode reutilizar, mas também pode ser uma questão você pode coletar uma vez por rodada, você pode coletar de volta uma carta de ataque à distância que você tenha utilizado. Então você pega ela de volta e bota na mão, né? Porque o Mjolnir voltou para sua mão, por exemplo. E então, tipo, meio que vai ser mais ou menos desse tipo. Você vai ter as cartas e tal, você vai, por exemplo, começou o jogo. Vamos lá. Quem é o que tem o menor baralho? Aí é aquele dali. Aí ele vai lá e puxa 3 cartas. O número de cartas não tá definido, tá, gente? Eu comecei a escrever esse RPG há pouco tempo, mas eu quero dar meus pensamentos para vocês. Então, puxou 3 cartas. Beleza, é sua vez. Todo mundo puxa 3 cartas, né? Todo mundo já puxa 3 cartas. Qual é a sua ação? Eu quero dar um ataque leve no inimigo à minha frente. Quero me movimentar. Movimentar possivelmente não vai precisar de carta para se movimentar. Vamos falar assim que cada personagem tem um pré-movimento da ficha dele, né? Digamos assim, dependendo dos atributos dele, ele pode se movimentar uma vez e utilizar uma ação. Então ele vai, corre, utiliza a ação contra o inimigo. Aí ele vai lá utilizar um ataque contra o inimigo. E o inimigo, ele agora tem a vez da reação dele, que vai ser um troca-troca. Eu vou explicar por que um troca-troca. Mas assim, aí o inimigo vai falar, e eu utilizo o meu escudo, eu tenho uma carta de defesa, e eu vou levantar meu escudo para defender o golpe. Aí o cara vai lá e bate, só que antes de bater, ele vai ter a tréplica dele. Então vamos falar que ele vai falar, eu utilizo o ataque rúnico. Eu, quando bato, jogo uma energia rúnica que dá mais 1 de dano. E aí você vai lá, bate e você fala, opa, não, peraí. Eu tenho alguma coisa pra defender? Então vai, chega e fala, eu não tenho mais nada pra fazer. Então ele vai lá, defendeu meio que o ataque, mas depois deu uma explosão rúnica e ele foi jogado pra longe. Então, nós temos esse, por exemplo, vai ter a lança de Odin, que qualquer pacto feito com ela é inquebrável e tal. E nós vamos ter outras coleções, a coleção Cyberpunk, onde a gente vai ter cartas mais futurológicas e tal, com coisas mais avançadas, com uma tecnologia diferenciada. Nós vamos ter a coleção do Olympus, que vai ser feita para você jogar numa mitologia grega. E assim a gente pode criar uma infinidade de packs, uma infinidade de coleções. Eu quero até que você coloque aí as ideias de coleções que você tem. Eu tô muito agitado com essa ideia do baralho, né, do projeto baralho, por causa dessas coleções em si, por causa que literalmente é um RPG que vai ter um sistema, digamos assim, não básico necessariamente, mas ele vai ter um sistema e tal, e vai ter novas coisas que você pode comprar para alimentar o seu RPG e jogar outras coisas diferentes. Então, é bem, digamos assim, meio que uma junção de o que é um jogador de board game, de card game, no caso, uma mistura de um jogador de card game com um jogador de tabletops. Então, meio que tipo assim, uma junção muito legal. Eu achei essa junção muito massa quando eu pensei, não sei se existe alguma coisa assim, de você vir assim e vem essa nova coleção e você fala, eu quero comprar porque eu quero jogar esse novo pensamento aí que ele teve de uma novo tipo de game para fazer e tal. Então, eu achei muito irada de duas ideias. Uma já tá quase pronta, projeto Essência. Eu até falando agora, se abrindo mais para vocês. Eu estou bem ocupado com a faculdade ultimamente, estou bem ocupado com vida pessoal e tal, então meio que tipo assim, até fazer vídeo tá difícil. Tipo, esse vídeo tá sendo gravado no dia que ele tem que ser postado, e normalmente eu não faço isso. Normalmente meus vídeos são gravados uma semana de antecedência. Então, eu tô bem ocupado, então não consegui mexer direito no projeto Essência. Daqui a um tempo vocês vão ter sim a alfa dele para vocês darem uma olhada no projeto Essência mais de perto. Eu já queria ter botado a da alfa para esse vídeo, mas realmente eu não consegui tocar sequer nos meus projetos nesses últimos dias. Então,
eu, digamos assim, eu sei que ter dois RPGs de construção pode ter gente que vai ficar assim meio, cara, você tá fazendo dois, como é possível, cara? Termina um pra poder ir pro outro e tal. Mas é porque realmente não dá. Quando você vê que você tá há uma semana com um projeto aberto e você não teve sequer 15 ideias, vamos falar assim, passei uma semana. Em uma semana eu escrevi uma guilda nova. Você se sente mal, você sente que você não tá indo pra frente, que você não vai conseguir terminar. Mas é uma questão diferente. É uma questão de que eu já estou há 2 anos, ou é um ano, é 2 anos, se eu não me engano. Você está há 2 anos escrevendo isso. Você está há 2 anos escrevendo isso. E você já utilizou muitas das suas ideias. Então, lógico que vai ficar mais lento. Então, eu estou me ocupando com o projeto Baralho para que com pouco tempo assim eu vá pensando mais coisa no projeto Essência, até porque já é um livro que parece para mim estar bem robusto já, com muitos erros, falhas, mas isso vai ser resolvido em alfas, em betas e tal. E digamos assim que o próprio projeto Baralho, como eu disse, ele tem essas questões de coleções. Então ele vai me ocupar porque eu vou fazer o livro base e depois eu vou fazer o livro de cada uma das coleções, as cartas das coleções e tal, porque vai ser um livrinho pequeno, né? Digamos assim, toda coleção ele vai ter um mini livro explicando para você como que você pode utilizar o RPG nesses sistemas nórdicos e tal, como que você pode utilizar a história a seu favor. E junto a isso, ele também vai ter, quem sabe, novas explicações falando, ó, aqui a gente vai utilizar a mecânica de certa carta de uma forma diferente. Ou aqui existe um novo tipo de carta, que é uma carta que faz tal coisa, que não tem no básico. Então, prestem atenção com isso. Quem joga board game e joga esses board game que tem DLC e tal, eu chamo de DLC, não sei se é o nome correto, expansões, né? Eles acabam tendo essas mini explicações de algumas coisas que mudam nessa expansão. E eu também quero fazer isso com coleção. E sobre o Essência também tem outros livros para sair. O Essência tem o seu livro base e o Essência ele vai ter um livro de expansão para cada temporada que eu tiver, porque quando eu quero fazer mostrar para vocês o que eu uma campanha com o projeto Essência, que vai ter 3 temporadas na minha mente, pelo menos até hoje, é 3 temporadas, e cada temporada vai adicionar coisas novas ao projeto. Então a gente vai ter um livro da primeira temporada, que vai explicar a história da primeira temporada, né? Tudo que foi passado no RPG de mesa, de uma forma bem mais, digamos assim, narrativa e tal. E depois vai ter, novas armas que chegaram, novas guildas que foram criadas, novas guildas que foram extintas e tal. E assim vai indo pelas 3 temporadas e tal. E vai ter, por exemplo, um livro de cada plano, um livro mais robusto, assim, que vai explicar mais detalhadamente como funciona aquele plano. Já são 2 planos com isso, né? Então já é muita coisa. E livros de história, né? Digamos assim, como é o nome. Ai, nossa, eu esqueci, mas é quando é uma campanha pré-pronta. Então eu vou ter outros livros de campanha pré-prontas e tal. E enquanto o baralho tem as coleções, o Essência também tem essa coisa assim de expansão. Então o RPG não vai morrer com um livro só. Então é isso, gente. Eu vim expor todas as ideias do projeto Essência, do projeto Baralho para vocês. E espero que todos gostem das minhas ideias. Deixem aí na descrição qual a ideia que você está mais animado, o que você achou de cada ideia que eu dei. Se você acha que tem algum ponto problemático, escreve aí. Se você acha que tem algum conselho, alguma ideia para colocar aí, também pode colocar na descrição sem problemas. E vamos conversando aí com o tempo sobre os meus projetos, que é uma coisa que eu falei, esse ano é o ano pra gente, né? Pra gente quando você entrar, não necessariamente no RPG dos outros, e sim no nosso. E é isso. Então, aqui que falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.